Bom, olá pessoal, meu nome é Rafael Batista, professor de agrometeorologia aqui da Escola de Agronomia e vou ministrar para vocês a disciplina de mudanças climáticas, certo? Então a carga horária aqui é 32 horas, a gente vai iniciar ela hoje, dia 2 de julho, e vai finalizar ela dia 15 do 7, certo? Aqui tem a ementa, os objetivos, os itens que a gente vai estar trabalhando em cada uma das aulas. Bom, para a gente começar, vou apresentar para vocês como é que vai ser a dinâmica da disciplina. Então, todas as aulas, serão 7 aulas expositivas, eu vou gravar elas e vou disponibilizar via um link do YouTube, que aí fica mais fácil de vocês assistir. Então, vocês vão ter esse link que vai levar a um vídeo no YouTube, vai ficar 24 horas disponíveis para vocês assistir. Então, para o dia 2, eu vou dar um tempinho a mais, porque teve esse atraso na disponibilização da aula. Então vai ter um tempo maior. Vocês vão assistir a aula. Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Então vamos tentar resolver as dúvidas por e-mail. Se não, a gente pode fazer um agendamento no Google Meeting para alguma data das aulas entre as 13 e 14 horas. Mas você tem que solicitar isso. Então, se houver solicitação, eu gero um link, a gente agenda um horário, eu disponibilizo para todo mundo, a gente troca uma ideia via Google Meeting, certo? Sempre ao final de todas as aulas, das 7 aulas, eu vou enviar juntamente com o link da aula, o link do Google Formulários. Então vai ter um questionário, algumas atividades complementares daquela aula que são obrigatórias, certo? Então a gente pode ver lá nas avaliações que toda aula vai ter uma avaliação via Google Formulários, certo? Então você acessa ele, coloca nome, matrícula e responde esse questionário que vai ser utilizado para avaliação, certo? Então eu envio a aula um dia antes ao dia da aula, vocês assistem ela dentro desse período disponível, depois eu vou retirar ela do YouTube e responde o formulário, você completou a atividade daquela aula, certo? Dúvidas via e-mail, está aqui meu e-mail, e aí a gente pode estar agendando, caso haja demanda, a gente agenda um Google Meeting um determinado dia entre as 13 e as 14 e a gente disponibiliza isso para todo mundo dentro do SIGA, certo? Então o link da aula, do formulário, vai estar lá em cada uma das aulas no plano de ensino no SIGA, certo? Qualquer dúvida, me manda um e-mail e a gente vai acertando isso. Então, vocês vão precisar do que? Acesso à internet, acessar a plataforma SIGA, um e-mail institucional ou outro e-mail. A princípio, a gente não vai precisar do Google, do Gmail para estar acessando os formulários. Eu ia trabalhar com o Google Drive, mas achei melhor trabalhar com o YouTube, é mais fácil, porque ele ajusta o tamanho de arquivo, dependendo da conexão da internet. E o Google Formulários, que vocês vão responder após cada uma das atividades, certo? Então, a gente começa hoje, dia 2, com esse item. Amanhã a gente tem fatores condicionantes do clima e espaço-temporal, então a ideia é que eu mande essa aula até o final do dia para vocês também, para vocês assistirem amanhã, responder amanhã, e aí no sábado eu retiro essa aula do YouTube. Ela não fica disponível por mais tempo, certo? Então tem que assistir nesse determinado dia que está previsto aqui. Depois, dia 6, a gente vem com definições e causas de variabilidade, anomalia, tendência e mudança climática. Dia 7, componentes do sistema climático e gases de efeito estufa. Dia 8, efeito da mudança do uso do solo no microclima. Dia 9, modelos climáticos e cenários futuros. E dia 10, impactos e vulnerabilidade dos ambientes rural e urbano às mudanças climáticas, certo? Então aqui a gente finaliza as nossas 7 aulas. Do dia 10 ao dia 15, vocês vão desenvolver uma resenha, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, referente à atividade 8, certo? Então o prazo final de entrega é dia 15 do 7. Como é que vai ser essa entrega? Eu vou criar uma atividade lá no SIGA e vocês vão enviar essa resenha via SIGA, certo? Eu não vou aceitar ela por e-mail, somente via SIGA. Bom, e a avaliação vai ser feita como? 70% da nota é as atividades de cada uma das aulas, então a gente tem 7 atividades, cada uma vai valer 1 ponto, e eu tenho 70% dessa atividade. 30% vem da atividade 8, que é essa resenha. Bom, o que tem que vir nessa resenha?
Vai fazer uma resenha englobando os conceitos de mudança climática que a gente vai apresentar durante a aula, todos os itens e assuntos que a gente discutir, e fazer uma relação com a sua área de trabalho e área de estudo. Então a gente tem pessoas da medicina veterinária, da agronomia, farmácia, engenharia, a gente tem várias áreas fazendo a disciplina, então vocês vão focar na área de vocês, como é que vocês veem o impacto das mudanças climáticas dentro disso com base nos conceitos que a gente está trabalhando. Então é importante fazer essa relação, trazer os conceitos da disciplina e apresentar eles, relacionando eles com o que vocês têm no dia a dia de vocês, o que vocês estudam, o que vocês estão se formando, certo? Bom, aqui tem algumas referências básicas e complementares, uma parte delas já disponibilizei elas via Cigar, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que não ficou claro, me manda via e-mail. Eu também quero que vocês me mandem um retorno de como é que vocês estão achando a dinâmica de disciplina, se a gente precisa mudar alguma coisa, um outro formato seria mais interessante, então é algo novo para mim, provavelmente para vocês também, então às vezes vocês têm alguma experiência, alguma ideia que vocês podem estar sugerindo, tá certo? Para a gente iniciar a nossa aula, vou fazer uma breve, essa primeira aula, vou fazer uma introdução a mudanças climáticas, levantar alguns pontos para vocês começarem a entender o que é mudança climática, como ela afeta o nosso dia a dia, certo? Então a gente tem aqui uma frase de Frank Rowland, Nobel de Química de 95, ele manda um recado aos céticos. Quem são os céticos? São aquelas pessoas que não acreditam nesses efeitos de mudança climática que está ocorrendo no globo. Aí ele diz aqui para nós, uma coisa que se dizia repetidamente quando eu e Mário Molina publicamos nosso primeiro artigo, em 74, era que o mundo tem tamanha magnitude que somente um idiota acreditaria que as ações dos seres humanos poderiam ter algum efeito visível, e que apenas pessoas duplamente idiotas poderiam sugerir que sprays para cabelo contribuiriam para a destruição da camada de ozônio. Então está se referindo ao CFC, que é um gás que era emitido, subia na atmosfera, chegava na camada de ozônio e destruía o ozônio, que é um protetor da radiação solar ultravioleta que causa câncer de pele. Então eles conseguiram comprovar que esse gás, certo? Ele causava essa destruição na camada de ozônio. E aí, com base nessas informações, lá em 87 eles criaram o Protocolo de Montreal, que deu fim à emissão desse gás clorofluorcarbono, que destrói o ozônio, que é a proteção da Terra para os raios ultravioletas. Então a gente tem que entender que a gente tinha uma concepção de que a Terra era tão grande, a gente tinha tanto espaço, que não havia efeito do que a gente estava fazendo aqui na superfície, no globo. E a gente começou a estudar isso com a evolução da ciência, a gente começou a entender que realmente existe um impacto. E a primeira preocupação que surgiu foi a questão do CFC realizando a destruição da camada de ozônio. Nas próximas aulas a gente vai estar abordando a camada de ozônio e como que esse gás acabava destruindo isso e qual que é o impacto dele na nossa vida, no dia a dia que a gente está trabalhando. Bom, dentro disso, a gente tem aqui um relatório do NOAA que traz os 10 anos mais quentes, de 1880 a 2017. Então, se a gente pegar aqui os maiores valores, olha quando eles estão ocorrendo. Com exceção de 98, todos os outros anos, boa parte ocorreram depois de 2000, 2010. Então, veja que os anos mais quentes, então, para o ano mais quente da superfície da Terra, de forma geral, considerando oceano e terra, a gente tem aqui o ano de 2016, uma anomalia em graus Celsius de 0,94. Então, em relação à média histórica, 2016 foi quase 1 grau Celsius superior à média histórica. Então, isso aqui é um valor bastante elevado. Depois a gente tem 2015, 2017, 2014, 2010, 2013, 2005, 2009, 98 e 2012. Então, veja que mesmo lá em 2012 a gente teve 0,62 graus Celsius acima da média histórica a temperatura da Terra. Então a temperatura da Terra estava quase 1 grau Celsius acima da média registrada nesse período aqui. E a gente pode acompanhar nos noticiários que todo ano está sendo mais quente, a gente tem
frequência de eventos maior, de eventos extremos de clima ocorrendo com maior frequência. Então isso aqui nos indica que está acontecendo alguma coisa que nesse período aqui a temperatura da Terra está superior ao valor normal dela que a gente observou nesse período. E a gente vai tentar entender por que esse aumento está exclusivamente ligado com a emissão de CO2, não tem efeitos de maior ou menor emissão do Sol. Então, ele está exclusivamente, boa parte disso, ligado com a atividade humana, as alterações que a gente está fazendo na superfície da Terra. Então, a gente vai trabalhar esses conceitos, a gente entender como é que estão impactando a mudança climática e da onde que vem esse resultado de aumento de temperatura na superfície da Terra, certo? E quanto maior a temperatura, mais energia existe no sistema. Então, a temperatura nada mais é do que uma representação da energia do sistema, a agitação das moléculas. Se tem maior temperatura, tem maior energia, tem maior evaporação de água. E isso acaba gerando eventos extremos com maior intensidade. Tem um exemplo aqui do furacão Irma, que ocorreu em agosto de 2017, ele foi classificado como categoria 5. Aqui nesse videozinho a gente vai ver a evolução dele, saindo lá da costa da África, passando aqui no Oceano Atlântico, chegando nos Estados Unidos. Então tem a Flórida aqui, certo? Cuba nessa região. Então vocês vão observar que ele começa a se formar, certo? Veja, quanto mais vermelho, maior a intensidade. Ele vem nessa direção, vai aumentando o tamanho dele. Veja, vai ficando mais intenso. Começa a encontrar algumas regiões de terra. E aí ele entra aqui, passando por Cuba, diminui um pouco, mas quando entra nos Estados Unidos já entra com uma intensidade bastante grande. E aqui já tinha outro furacão se formando, mas de menor intensidade. Então, quanto mais energia do sistema, maior a intensidade desses fenômenos. Então, mais energia, maior intensidade, maior evaporação de água, maior a água nada mais é do que a energia ou a alimentação desse furacão. Mais energia, mais água, maior intensidade desses eventos extremos que estão ocorrendo no globo. Ele é um evento natural? Ele ocorre naturalmente? Sim. O que está acontecendo com a mudança climática? Ele está aumentando a intensidade, estão ficando mais forte e aumentando principalmente a frequência. Então, um evento que ocorria a cada 10 anos passa a ocorrer a cada 5. Um evento que ocorria a cada 30, a cada 10. Então, a gente está aumentando a frequência desses eventos extremos que ocorrem no planeta. E aí a gente tem uma concepção de que mudança climática não é apenas uma leitura direta de aumento de temperatura, mas é uma leitura de um fator que leva à mudança de um processo físico que leva ao aumento da temperatura. E esse processo está vinculado à concentração de CO2 na atmosfera. Então a gente vai ver que tem o CO2, tem o óxido nitroso, tem o metano, que são os principais gases de efeito estufa com diferentes intensidades de causar o efeito de mudança climática. Então aqui a gente tem uma medida lá na ilha de Mauna Loa, no Havaí, em que é feito o monitoramento da concentração de CO2 na atmosfera, que a gente tem desde 1960 até o presente. Então aqui a gente tem ppm, parte por milhão. Então lá em 1960 a gente tinha menos de 320 ppm. E aqui nesse período, veja que a gente saiu desse nível e já ultrapassou os 400 ppm de CO2 na atmosfera. Então, existe uma variação natural? Existe, ela ocorre, mas não nessa intensidade num período muito curto de tempo. Então, veja que a gente tem a mediana, essa linha preta aqui, e na vermelha eu tenho a flutuação durante o ano. Então, no verão do hemisfério norte, como ele tem uma porção maior de terra, as florestas conseguem absorver CO2, então a concentração cai. Mas no inverno, como é muito frio, as florestas param de absorver CO2 e passam a emitir CO2. Então a gente tem um aumento nessa concentração. E esse efeito é menor no hemisfério sul porque a gente tem menos terra em relação ao oceano. A gente vai estar evoluindo um pouquinho com esses conceitos durante as aulas. Mas veja, a gente tem um aumento acentuado da concentração de CO2 nesse período curto de tempo em que foi feito essas leituras.
Aqui a gente tem uma demonstração da concentração de CO2 de forma histórica. Então ele inicia aqui em 79, depois o vídeo vai até o presente, depois ele vai voltar alguns milhões de anos para mostrar qual que era a concentração de CO2 na atmosfera, certo? Então aqui eu tenho os pontinhos de monitoramento no globo, o ano e o período do ano. Então veja, ó, o vermelhinho aqui, ó, mudou a Lua, o gráfico anterior que a gente viu. Tem o Polo Sul aqui e ele mostra aqui nessa barra as latitudes. Então eu tenho linha do Equador, certo? Correndo nesse ponto. Eu tenho latitude 30 norte, 90 norte, 30 sul e 90 sul, certo? Então ele mostra para as diferentes latitudes qual que era a concentração de CO2 em função dos pontos que estão sendo observados. E aqui nesse gráfico vai mostrar a evolução da concentração de CO2. Então veja, a gente vai passando o tempo, hemisfério norte, uma flutuação bem maior durante o ano, então ele aumenta e diminui, aumenta no inverno, diminui no verão, enquanto que no hemisfério sul essa variação é menor pela menor porção de terra que a gente tem. E aqui está mostrando a evolução ao longo do tempo. Então veja que segue a mesma tendência que a gente viu no gráfico anterior, e aí ele está, a linha azul mostrando a tendência, está aumentando. Então olha aqui, a gente já está em 88. A gente está flutuação natural, mas a gente está aumentando a concentração média desse período. Como o CO2 é um gás, ele consegue se distribuir de forma uniforme no globo. Então tem umas variações locais, mas ele, pelo movimento turbulento da atmosfera, ele consegue se diluir facilmente no globo inteiro. Por isso que ele é uma questão de discussão mundial, não é local. Eu não consigo limitar a concentração de CO2 dentro de um país, porque ele vai se diluir com o globo. Então veja que eu tenho uma flutuação no hemisfério norte, mas com o tempo ele dilui para todo o globo. Então aqui a gente já está entrando em 2004, então a gente saiu aqui de 336 ppm, já está ultrapassando os 380 ppm de concentração de CO2. E veja aqui, ó, mesmo gráfico anterior, aumentando de forma bem expressiva a concentração de CO2 na atmosfera. Veja, a gente aumentou os pontos de observação. Tem alguns pontos específicos que aumenta bastante. Provavelmente esse ponto de observação está dentro de um centro urbano ou um centro industrial que mostra isso. E a partir de agora ele volta no tempo fazendo estimativas, que é por observação, por extrai do ar retido no gelo e ele consegue quantificar qual era a concentração de CO2. Então nós vai fazendo algumas estimativas. Então veja que ele já voltou. Pausar um pouco para mostrar para vocês. Então estava aqui atualmente com mais de 400 ppm. Ele voltou com estimativas lá em 1400, eu tinha em torno de 280 ppm lá na era pré-industrial. E veja que voltando aqui no tempo, muito próximo a 280, tem uma flutuação natural do ambiente. Então aqui, ó, mostrando para nós a diferença. Era pré-industrial, ano zero. 79 a gente chegou a 336 ppm e em janeiro de 2016, 413. Então ele vai voltar mais ainda no tempo, através de estimativas. Então veja que já alguns milhões de anos mostrando a flutuação natural do CO2. Então ele destacou aqui, ó, era do gelo. A gente tinha 185 ppm de CO2 na atmosfera. Então diminuiu o CO2 da atmosfera, diminuiu o efeito estufa, temperatura menor da Terra. Então, ó, estava aqui pré-industrial 278, era do gelo, caiu para 185 ppm. E eu tenho uma flutuação ocorrendo aqui ao longo do tempo, pois tem um período de aumento aqui, certo? Mas o que é interessante? Veja que a gente voltou muito no tempo aqui, eu tenho uma flutuação
E o máximo, um pico, a gente não chegou a 300 ppm, a gente chegou aqui no mesmo nível da era pré-industrial. Mas isso aqui são alguns milhares de anos para a gente conseguir ter essa flutuação. E olha aqui, a gente em um período muito curto de tempo, a gente saiu de 278 e ultrapassou os 400 ppm de CO2. Então esse efeito do CO2 vai levar a uma retenção de calor na superfície da Terra, que vai levar a um aumento de temperatura. Então eu estou observando o aumento de CO2, eu tenho um processo físico envolvido nessa concentração de CO2, o que acaba elevando a temperatura da Terra. Então veja aqui, ó, nesse período existe flutuação, 185 a 300 ppm, mas isso aqui é muito tempo, certo? Então isso aqui é um período muito longo, milhares de anos para ocorrer essa flutuação. Bom, e a gente conseguiu ver o efeito do CO2 ao longo do tempo, mostrando as concentrações em diferentes períodos históricos, qual era a concentração de CO2. Bom, então, como eu falei, aqui está o pessoal que desenvolveu esse estudo. Então, a gente tem um processo de medida de CO2, eu meço qual é a concentração de CO2 na atmosfera. A partir desse processo de CO2, eu conheço um processo físico de retenção de calor, que a gente vai estudar isso através da onda longa, que é o que a Terra perde para resfriar, o CO2 consegue reter isso. A gente vai trabalhar melhor nas próximas aulas. Mas essa concentração de CO2 eu consigo medir, eu tenho um efeito na retenção de onda longa que vai aumentar a temperatura, então esse processo físico existe, ele é real. Com o aumento de concentração de CO2 eu aumento esse processo de retenção, consequentemente eu tenho um aumento de temperatura. Então a gente consegue medir CO2, a gente conhece esse processo físico de retenção de energia e eu consigo medir temperatura na superfície da Terra, o que acaba resultando em uma confirmação mais forte da existência da mudança climática associada ao CO2. A gente vai ver que tem mais alguns critérios que são observados para definir se realmente está ocorrendo a mudança climática, certo? E aqui a gente tem uma projeção daquela onda longa que o CO2 está retendo, ele tem uma evolução aqui ao longo do tempo. Então veja que lá de 1800 tinha um pouquinho acima de zero, períodos de retenção de energia, períodos de perda de energia, que vai influenciar a temperatura da Terra. Quando a gente chega aqui em 1950, 1960, começou a aumentar o CO2, essa retenção de energia começou a aumentar. E a partir daqui a gente tem diferentes projeções até 2100. Então se a gente continuar emitindo muito CO2, a gente vai reter toda essa energia aqui, ó. Certo? Então veja, 8,5 watts por metro quadrado. Historicamente, esse balanço era quase negativo, era quase zero, muito próximo a zero. Então não tinha aquecimento nem resfriamento no longo período. Então se a gente continuar emitindo CO2 nos níveis atuais, muita energia, aumento de temperatura maior. Agora, se a gente chegar nesse ponto que a gente está aqui e mudar a consciência, a gente passar a reduzir a emissão de CO2 e começar a fixar CO2, a retenção de energia vai reduzir, mas veja que no melhor cenário de projeção aqui, a gente até 2500 não chega nos mesmos níveis de 1800 a 1900. Então a gente tem um efeito de retenção de energia que já ocorreu, já está ocorrendo. A gente observou um aumento de 1 grau de temperatura na superfície da Terra, média na superfície da Terra. Então esse efeito já ocorreu e é muito difícil a gente conseguir reverter isso num curto período de tempo. Então, por isso que a gente vê nos noticiários. A gente tem que começar a fazer ações agora, porque a gente já causou essa elevada concentração de CO2 na atmosfera. Então, já está causando efeitos na superfície da Terra. E com base nessa informação, com esse aumento recente de retenção de energia, a gente pode observar aqui a anomalia de temperatura. Então, eu tenho aqui de 1880 até o presente. Aqui seria o valor zero, seria a temperatura média da Terra. Então, se o ano está anomalia zero, quer dizer que aquele ano teve a temperatura média da superfície da Terra igual à temperatura média desse período aqui. Então, veja que eu tenho um período aqui de barrinhas azuis, indicando que a superfície da Terra estava em temperatura menor do que a média desse período. E a partir daqui, ó, eu tenho
um período de aquecimento, ou seja, esses anos tiveram temperatura média da superfície da Terra maior do que a média desse período. Então, lembra que a gente tinha falado que a partir de 2010, 2010 a gente teve maior ocorrência de anos quentes, com maior diferença? Então, olha aqui, ó, valor atualizado. 2020, a gente teve quase 1,2, 2019 no caso, quase 1,2 graus acima da média histórica. Então, veja, a gente tem vários anos aqui, ó, de 2010 para frente, com picos de anomalia de temperatura, ou seja, está num período que a Terra está muito mais quente do que a média de 1880 até o presente. Certo? Então a gente tem essa flutuação de temperatura natural, mas a gente observa aqui anomalias negativas e anomalias positivas indicando um aumento de temperatura. Então eu tenho o quê? Aumento de CO2, aumentou a concentração de CO2, aumenta a retenção de energia, aumentou a retenção de energia, ocorre o aumento de temperatura. Mas isso não é suficiente para falar que existe mudança climática. O que a gente precisa? A gente também precisa observar mudança nos biomas, nos ambientes naturais da Terra. E aqui um exemplo, uma reportagem da NASA falando que o final do verão esteve, aqui foi para 2017, que foi observado o 8º ano com menor área congelada no final do verão, ou seja, está batendo recorde além da temperatura, está observando que, no caso aqui, o Ártico, ele apresentou uma redução na área com superfície de gelo no final do verão. Então isso é um indicativo, então a média é apresentada por essa linha amarela, isso aqui foi a imagem obtida de superfície de gelo no final do verão. Então eu tenho um aumento de temperatura. O que esse aumento de temperatura vai fazer? Vai derreter o gelo das geleiras. Então, aqui no Ártico a gente viu essa redução batendo recordes da mesma forma que é obtida associada com o aumento de temperatura. Então ele mostra aqui de 80 até aqui 2017, 2018, qual que era o valor aqui de milhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados com superfície com gelo no Ártico. Então ele avalia no final de setembro qual que é esse valor. Então veja que a gente tem uma redução aqui, nos últimos 40 anos, uma tendência de redução dessa área de gelo. Então, aumentei CO2, vou reter mais energia, vou aumentar a temperatura e eu tenho mudança da área de gelo aqui nessa região. Então eu tenho 4 fatores, 3 medidos, um através do processo físico, que me comprova que existe uma alteração da temperatura da Terra, dos biomas, das áreas de superfície de gelo, está ocorrendo essa alteração associada à mudança climática. Então, quando a gente fala que existe mudança climática, não é só com base na temperatura, não é só com base no CO2, são vários fatores que são levados em consideração para afirmar isso. O outro fator de ambiente é o nível da superfície do mar. Então, a gente tem aqui de 1900, quantos milímetros houve de aumento na superfície do mar. Então, derreteu a geleira, essa água tem que ir para algum lugar, vai para o mar. Então, tem esse aumento aqui ao longo do tempo. Então, nossa referência aqui, existe variação dependendo do ponto de medida, da forma que é medido isso, mas eu já tive aqui um aumento de quase 200 milímetros no nível do mar com base nisso. E as projeções é de aumento constante com aumento de temperatura, aumento do derretimento das geleiras. E aí, de forma mais para curiosidade, esse estudo fez uma análise, todas as geleiras derretessem, o que ia acontecer com as áreas da Terra, quais áreas seriam alagadas, quais não seriam com base no volume de água que eu tenho e no volume de nível de altitude dessas áreas. Então veja a Austrália, veja que a água começa a invadir, tem redução, aumento das áreas alagadas, regiões mais próximas do mar.
Isso é uma projeção realizada indicando se a gente tivesse derretimento de todas as geleiras, aumentando o nível do mar de forma extrema, o que ia acontecer com algumas regiões. Então veja, regiões mais costeiras, Japão, a gente tem esse efeito mais expressivo. Então no Brasil a gente tem, veja, olha essa região aqui, sul, Flórida praticamente desaparece, tem várias áreas nessa região também. São regiões mais baixas, com o aumento do nível do mar a gente tem esse alagamento ocorrendo. E alterando isso, a gente tem uma alteração do sistema climático. Então, vai ter mais superfície, vai alterar todo o sistema climático da Terra que estava sobre equilíbrio. Então, vai alterar esse equilíbrio natural, que pode levar a outros problemas, alteração de clima em várias regiões, certo? Bom, e a partir dessas informações de processos físicos, de emissão de CO2, retenção de energia, a gente vai ter uma aula exclusiva de modelos climáticos. A gente consegue fazer projeções para diferentes regiões, o que vai acontecer no globo. Então aqui a gente tem um exemplo, uma projeção para o Brasil, para 2070 a 2100, em relação à média de 61 a 90, para um cenário de alta emissão de CO2, a gente vai estudar o que é isso, trabalhando com 3 modelos. E aqui o aumento de temperatura, então tem regiões que vai aumentar mais de 6 graus, aqui nessa região de 4 a 6, de 3 a 4, então tem diferentes níveis de mudança climática. Então a partir dessa informação eu posso fazer projeções, então na agricultura a gente utiliza muito essas projeções para identificar que regiões eu consigo continuar o cultivo existente, quais adaptações eu preciso fazer para melhorar isso. Então aqui em questão de temperatura, aqui em relação à chuva, então algumas regiões uma alteração menor que 10% para mais ou para menos, mas outras regiões, a gente tem aqui, no caso do Brasil, uma redução da quantidade de chuva, outras regiões aqui, ó, a gente tem aumento da quantidade de chuva, então pode tanto diminuir como aumentar em relação à chuva, certo? A partir desses modelos. E aí ele dá algumas projeções também para a gente, indicando o que vai acontecer, certo? Então, por exemplo, temperatura para o Brasil, o que a gente tem observado? Um aumento. O modelo está simulando um aumento. A projeção para 2030 e 2040 é de aumento de temperatura. Qual que é a confiabilidade disso? Muito alta, certo? Então, ela é alta que isso aqui vai ocorrer, certo? Para 2050 a 2060, aumento de temperatura, confiança alta. Mesma coisa para 2080 e 2090. Chuva total, quanto que vai chover? Vai diminuir ou vai aumentar? Então a gente tem um aumento de chuva e a confiança para isso é alta, certo? Precipitação intensa, que causa alagamento, destruições. A gente está observando um aumento, está simulando um aumento e vai ter um aumento para esses períodos analisados. Só que eu tenho uma confiança média, então o modelo está indicando, mas tem modelos que indicam uma estabilidade ou redução, então eu não tenho uma confiança alta, tenho confiança média. Mas para 2080, 2090, a confiança é alta para essa condição. Dias secos consecutivos. Então, número de dias sem chuva. A gente está observando uma redução. O modelo simulou um aumento e aí traz uma projeção de redução, um aumento e um aumento com diferentes níveis de confiabilidade. O que isso está dizendo para nós? Ó, a gente tem uma simulação, a gente tem uma projeção, mas ela não é tão confiável. Então, é algo que a gente não conhece muito bem o que vai acontecer ainda. Enquanto que as outras, a gente tem uma tendência similar com uma alta confiabilidade. Então, essas informações a gente pode estar utilizando elas para fazer essas análises.
Bom, a gente falou em evento extremo, que a gente tem um exemplo para São Paulo, que traz para a gente o número de eventos com chuva maior que 30 milímetros, maior que 50, maior que 100 em um dia e maior que 100 em 2 dias. O que é esses milímetros? É o número de quantidade de litros de água que choveu em 1 metro quadrado. Então aqui eu tenho 30 litros por metro quadrado por dia. Quanto maior esse número, mais intensa é a chuva. Então ele mostra para nós aqui que da década de 30 até 2000, eu tive um aumento da frequência desses eventos com maior de 30 milímetros. Quando eu olho aqui para maior de 100, também tive um aumento e uma estabilidade aqui no número desses eventos. Então está dizendo para nós que a gente observou ao longo do tempo um aumento desses eventos extremos ocorrendo. Então a gente precisa fazer um planejamento para enfrentar esses eventos que estão ocorrendo. Bom, além das referências que eu incluí no SIGA, a gente pode estar utilizando informações do IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Ele é uma organização internacional que traz pesquisadores do mundo inteiro. Então a gente tem aqui só de colaboradores, 20 páginas de colaboradores. A gente tem pessoas do Brasil, certo? Pesquisadores renomados de várias instituições que contribuem para esse painel. O que ele faz? Ele não financia a pesquisa, ele só organiza as informações que são geradas de forma independente. Então, por exemplo, o pesquisador do Brasil foi lá, desenvolveu um estudo para a Amazônia e compartilhou esse estudo no IPCC. Outro pesquisador dos Estados Unidos foi lá e fez o estudo na Amazônia e compartilha isso. Então, a partir de vários estudos independentes, eles fazem uma análise e trazem um relatório indicando o que vai acontecer com o clima no mundo, quais são as melhores alternativas, quais áreas vão ser mais afetadas e o que a gente pode estar fazendo para reduzir isso. Então, ele não desenvolve pesquisa, ele só busca essas pesquisas e faz uma análise macro desses resultados encontrados por diversos pesquisadores a nível mundial, certo? Então, aqui é uma referência. Então, se está apresentado no IPCC, a confiabilidade dessa pesquisa é muito grande, certo? Bom, dentro disso, eles trazem no relatório aquele nível de confiabilidade. Então, eu tenho aqui a confiança daquele resultado, que é baseado no tipo, na quantidade, na qualidade, na consistência da evidência. Então, quando a gente fala que o CO2 causa aumento de temperatura, a gente está baseado nessa informação aqui de que é um processo físico bastante conhecido, tem bastante informação e essa evidência é consistente. Por outro lado, também eles trazem a quantificação das medidas das incertezas expressas de forma probabilística. Então, por exemplo, 100 pesquisadores trazem um estudo de efeito de mudança climática na Amazônia. Eles fazem essas análises e veem assim, 95% dos estudos viu que a Amazônia vai se tornar um deserto e 5% não. Então, eu tenho 95% de confiança que vai virar deserto e 5% não. Então, eles também trabalham com essa forma de informação. Então, eu tenho aqui um nível de informação, de qualidade de informação. Então, eu tenho a evidência e tenho a concordância dessa informação com os processos físicos. Então, muitas vezes nas informações do IPCC, a gente vai encontrar classificações como essa ou como essa aqui. Então, 100% de certeza, bem provável que ocorra, provável, diferentes níveis de que aquela informação é confiável ou não. Então, a gente nunca vai ver num estudo falando assim, tenho 100% de certeza. Isso não existe. A gente tem um nível de probabilidade de a gente não estar certo. Tá? E aqui um exemplo das informações que eles trazem. Então, por exemplo, o nível global do mar. Então, ele tem aumento, vai ocorrer um aumento. Ele traz aqui uma definição de quase 100% de certeza, 99% a 100% que isso vai ocorrer. Ele é atribuído ao quê? A mudança das atividades feitas pelo homem. Então, o homem está alterando essa condição por alguma atividade que ele está observando. E ele traz aqui um amarelinho também que é projetado para ocorrer nesse século. Da onde está essa informação? Ele traz aqui os relatórios e os índices desses relatórios para a gente encontrar essa informação. Certo? Outro item,
Valor extremo no nível do mar. Também traz diferentes níveis de classificação aqui para essa informação, certo? Emissão de gás de efeito estufa, temperatura e várias outras informações a gente pode estar analisando. Então aqui um exemplo, que as plantas e animais vão mover das diferentes regiões, então mover para o polo, que vai ser regiões mais frias, ou para alta altitude. Então vai ocorrer essa mudança, vai aumentar a ocorrência, ela tem uma classificação de alta ou muito alta, a confiança disso, atribuído à mudança climática, certo? Custos com mudança climática, também traz as informações, ele vai aumentar, ele traz com uma confiança very low, então uma baixa confiança, não tem muita certeza de como é que vai ser as projeções, como é que a gente vai estar trabalhando com isso, mas ele traz aqui uma projeção de aumento para ocorrer nesse século. Bom, e aí a gente vem naquele nível de probabilidade de confiança das informações. Então aqui teve um artigo que foi feita uma análise em que descobriu que de todos os estudos que envolvem mudança climática, 97% indica que mudança climática existe, que a gente está observando uma alteração do ambiente. Nos outros 3%, artigos que negam as mudanças climáticas e falam que é um processo natural, que não está associado com a emissão de CO2. Então tem várias teorias da conspiração que apresentam que mudança climática não existe. Então foi feita uma revisão desses 3% dos estudos que indicam que mudanças climáticas não existem. E eles observaram que esses 3% desses artigos, esses artigos que indicam a não existência da mudança climática, eles apresentavam falha de conceito, falha de análise, ou fez uma análise de forma errada. Então aqui é uma mensagem mostrando que os outros 97% indicam mudança climática e os 3% que não indicam, existe uma incerteza nesses dados que estão sendo analisados. Se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar o artigo. Ele está publicado aqui, um artigo de 2016. Estão aprendendo dos erros em pesquisas de clima, certo? Bom, e para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu queria trazer essa imagem aqui que é bastante interessante. Eu tenho aqui a Terra e a gente tem vários fatores que estão, de certa forma, estressando, seja as pessoas, seja os animais, seja os ambientes. Então a gente tem aqui fatores biofísicos, eu tenho questão de mudança climática, outros fatores que vai ser um fator de estresse, fatores biofísicos. Eu tenho o verdinho aqui, que é um espaço que a gente tem de adaptação. Então, aconteceu alguma coisa, a gente tem um espaço de adaptação. Então, é o que está acontecendo agora com essa pandemia. A gente tem um espaço de adaptação. Se o nosso estresse social ultrapassar esse espaço de resiliência, a gente acaba tendo um problema. Então, eu posso trabalhar tanto em reduzir o fator biofísico de estresse, ou aumentar o espaço para resiliência, ou reduzir o estresse social. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho vários caminhos e cada ponto desse eu tomo uma decisão. Bom, vou reduzir a emissão de CO2, vou melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu vou chegar num ambiente aqui em que eu tenho um estresse biofísico muito pequeno, e o estresse social muito pequeno, acaba criando um espaço aqui de adaptação, de resiliência muito grande. Agora, eu vou para outro caminho, vou continuar emitindo CO2, vou aumentar a desigualdade financeira, vou chegar num momento aqui em que eu tenho um estresse biofísico muito grande, vou ter um estresse social muito grande e não vou ter espaço para adaptação. E aí que os problemas começam a acontecer, certo? E tenho caminhos intermediários aqui. Então, a mudança climática envolve muito disso aqui. Quais os caminhos que a gente vai tomar e qual que vai ser o nosso espaço de resiliência para esse sistema, tá certo? Bom, vou disponibilizar esse link para vocês via SIGA, mesma coisa para o formulário. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá? Manda um e-mail para mim, eu respondo. Se a demanda for muito grande, a gente pode agendar um horário, um dia entre 13 e 14 horas, para a gente fazer uma reunião via Google Meeting, para a gente discutir os conceitos
e as demais informações que você tiver dúvida, tá certo? Então, até a próxima aula.